Caríssimos amigos, é com renovada alegria que volto a conversar, levar a nossa mensagem de esperança, de amor, de fraternidade. Vamos iniciar hoje lendo um poeminha de minha autoria que tem o título A Prece. Que a prece de cada dia, tirada do coração, seja de paz e harmonia em favor do teu irmão. Crê em Deus onipotente, a suprema perfeição. Ama, vive e vai em frente na senda da evolução. A caridade pratica, sem orgulho e ostentação. Isto, meu amor, significa a trilha da redenção. Esse algo te angustia, segue em frente, não esmoreça. Reflete, ora e vigia, crê em Deus e nele cresça. Que a prece de cada dia seja um ato de louvor, com humildade confia no poder do teu amor. E Jesus, o Redentor, do planeta o Messias, será o teu condutor, renovando-te energias. E se oras com bondade em favor dos irmãos teus, saberás que na verdade és um pouquinho de Deus. Que possamos refletir sobre a prece, qual é a importância da prece. Nós da doutrina espírita chamamos de prece, mas também de oração. Há uma diferença entre a reza e a oração. Quando nós falamos que vamos rezar, na verdade nós vamos fazer um rol de textos lidos ou decorados. Então nós estamos rezando uma oração. Quando nós vamos orar, ela é espontânea, é tirada da... A gente fala do coração, na verdade ela é tirada do cérebro, do pensamento, com humildade, com amor. Então, ousa-se dizer que o coração é o centro do amor, é o órgão que simboliza o amor. Mas nós sabemos que a inteligência é da consciência, é do nosso cérebro. Então, pensemos na oração desta forma, tirando as nossas palavras da nossa consciência, do nosso entendimento, e pondo nelas o amor tirado do coração. Aí nós vamos fazer a oração com palavras rebuscadas, eruditas, não necessariamente. Cada um de nós tem o seu vocabulário. Cada um de nós sabe se expressar ou se expressa do seu jeito. Não reparemos naqueles que fazem uma prece rebuscada, uma oração cheia de colóquios românticos, poéticos, e de repente pode estar friamente recitando ou improvisando algo. Não é aquilo que está tirando do seu sentimento. Então, quando os espíritos são perguntados sobre a prece, eles dizem que as palavras não significam nada. O pensamento é tudo. Isso significa, se nós não dermos sentimento à nossa fala, ela é algo como folha ao vento. O vento leva, não sabemos para onde. Mas se nós, ao orarmos, sentirmos na alma a solidariedade, a fraternidade, elevando o nosso pensamento ao alto, para alcançarmos patamares nobres, sublimes, então nós estaremos em oração. Há uma historinha, certa feita um sacerdote estava indo à sua igreja e passou num determinado lugar e tinha um cidadão trabalhando. Ele gritou: fulano, vamos orar. E o cidadão levantou, colocou a sua enxada no solo e disse: padre, eu estou arando. E ele respondeu: muito bem, meu filho, então você já está orando. Então tiremos essa lição. Orar
é agir. Por isso que é oração, agir com ação, orar com ação. E aí quando nós oramos, nós precisamos trabalhar o nosso entendimento, o nosso sentimento. É pela oração que nós perdoamos. Perdoar significa tirar de nós aquilo que nos maltrata, que nos incomoda. A verdadeira caridade, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos qual é a verdadeira caridade, a resposta é interessante. É perdão das ofensas. Comece com benevolência para com todos, indulgência para com as falhas alheias e perdão das ofensas. Percebamos bem, benevolência para com todos, indulgência diante das falhas alheias e o perdão das ofensas. Significa que para nós perdoarmos, nós precisamos abrir o coração, fazer com que aquilo que está nos amarrotando, nos angustiando, nos ofendendo interiormente, seja expelidos, expulsos dos nossos íntimos, para que nós nos sintamos aliviados. Perdoar é isto, é tirar a mácula, aquilo que nos acorrenta, que atravanca a nossa caminhada. É como criar a asa para voar, livres daquilo que nos martiriza. A oração em favor daqueles que sofrem. Podemos orar por nós mesmos, orar pelos nossos amigos, pelos nossos inimigos, por quem está nascendo, por quem está desencarnando, orar por uma comunidade, como temos feito nesses últimos dias. Temos percebido uma corrente em todo o país, de todas as religiões, convidando para a oração em conjunto, em favor da nossa nação, do nosso mundo, em favor da humanidade. Porque com as nossas orações, nós vamos modificando a atmosfera fluídica do planeta. E vamos, como a tempestade que leva os miasmas deletérios, podemos levar os fluidos maléficos e sanar a nossa atmosfera, ou sanear, se assim quisermos entender. É para isso que serve a oração, para modificar o ambiente, para fazer com que os laços familiares e fraternos se apertem, a fim de que estejamos mais unidos, mais companheiros, mais compreensivos, mais amorosos. Então pensemos no perdão. Muitas vezes, quando nós estamos falando, alguém poderia pensar: nossa, como ele está avançado, como ele já perdoa, como ele ama tanto. Meus queridos amigos, nós que falamos, somos um daqueles que nos ouvem, caminheiros desse planeta de expiações e de provas, com muitas imperfeições, com muitos laivos de orgulho, vaidade, ciúme, inveja, e que através do estudo, através da fala e pela correção de ponto a ponto, é que nós vamos nos burilando, como retirar o diamante da pedra bruta.
martelando, lapidando-o, ou então purificar o metal nobre da jazida, tirando-lhe as imperfeições, colocando no cadinho das experiências, das expiações e das provas, exercitando a resignação, fazendo avançar o nosso sentimento amoroso, para que um dia possamos estar mais livres, como a águia dos altos montes, tendo o seu horizonte ampliado. Quanto mais crescermos, queridos amigos e irmãos, quanto mais subirmos nos degraus da evolução espiritual, mais longe veremos. Este é o ensinamento de Jesus. Desde o momento que choramos, o que significa quando nos damos por gente e queremos amparo, queremos consolo, o Pai Celestial nos consola. Caminhamos para a mansuetude, trabalhando ponto a ponto, a fim de que possamos herdar a terra. O que significa dizer, possamos voltar a esse planeta em condições melhores e encontrar o planeta também em condições melhores, porque são os homens que preparam-no para as novas gerações. Nós falamos outro dia que há mais de 3.000 anos já havia pandemias e de tempo em tempo ocorre uma para assolar a humanidade, para despertar no nosso íntimo o sentimento de solidariedade e de amor. É para isso que elas servem. É o cadinho que nos purifica, que nos burila a alma e faz com que nós um dia conquistemos a redenção espiritual. Então os mansos herdarão a terra. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. Quando falamos de misericórdia, ela vem de um termo do latim que é uma espada. Quando os gladiadores se gradeavam na arena para locupletar a ambição, a vaidade das autoridades, entre aspas, então o vencido poderia ser levado à morte. Era um golpe de punhal. O rei queria decidir se usaria da misericórdia, que era apunhalar para a morte, aquele punhal chamava misericórdia, ou então liberá-lo para a vida. Então a misericórdia para nós já chega um tanto diferente, mas é ter compaixão da miséria alheia. Por isso que é córdia do coração, miserê, paixão ou compaixão do coração, é o cordis. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque serão fartos. Sede e fome de justiça. Quantos nós clamamos por justiça? Eu quero justiça, eu quero que se faça justiça. Se formos analisar, não é justiça, é vingança. Matou, tem que morrer, tem que apodrecer na cadeia. É diferente de apiedar-se da miséria alheia. O criminoso é alguém que ainda não despertou para a consciência do amor, é carente de misericórdia, que cumpra suas leis de acordo com as leis humanas. Nem sempre cumprirá de acordo com a lei divina,
mas que seja tratado como irmão, como ser humano. Bem-aventurados os limpos de coração. Que significa aquele que, porque quando se fala livre de coração, limpo de coração, é limpo de pensamento. É aquele que não vê maldade em nada, que para ele tudo está ótimo, está lindo, maravilhoso, porque consegue ver a beleza e não a miséria. Então estes são os limpos de coração, porque veem a Deus. Como Deus é beleza, como Deus é amor. Quando nós olhamos algo e vemos o belo que ela possui, da minúscula flor ao palpitar dos oceanos, nós veremos Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque estes serão chamados filhos de Deus. Levarmos a paz, sermos pacificadores. Bem-aventurados aqueles que, por amor da justiça, oferecem a sua vida, como fez o Mestre Jesus. Eu quero repetir aqui o que eu já disse. Jesus não morreu por nós. Jesus viveu por nós. Por isso ele deu a vida, não a morte. Ele deu o exemplo da manjedoura à cruz, da humildade ao perdão. Depois ele volta para nos deixar a lição do amor. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Esta é a mensagem, queridos amigos. Vamos aprender a perdoar. Temos nossas falhas, nossos equívocos. Muitas vezes falamos algo até de brincadeira e somos tomados para o mal. Mas procuremos nos corrigir cada dia, cada momento. Que o seu final de semana seja farto de paz. Que Deus nos abençoe.